Bom dia, pessoal. Bem-vindos. Vamos começar a nossa prática, primeiramente estabelecendo a nossa motivação pura. Vamos tirar um momento para estabelecermos o propósito de estudarmos, de meditarmos, de contemplarmos, ouvirmos ensinamentos, para que, através de todos os aspectos do nosso treinamento, nós possamos alcançar um estado de completa liberdade, um estado de sabedoria, um estado de bem-aventurança e levar todos os seres sem exceção a esse mesmo estado de liberdade. Então, nós tiramos um momento para estabelecermos essa motivação pura. Nós rezamos para todos os Budas das 10 direções, corporificados todos em Guru Padmasambhava, Guru Rinpoche, que é inseparável de nosso Guru, que corporifica todos os Gurus da linhagem. Nós rezamos para que nós sejamos capazes de estabelecer uma motivação pura, para que, no contexto do nosso treinamento, de nossa prática, nós possamos ter a mente presente e, pelo menos intelectualmente, reconhecermos a natureza ilusória de todas as coisas. Idealmente, nós mantemos o reconhecimento da natureza absoluta, e para que nós possamos dedicar o nosso mérito de uma forma perfeita, para o benefício de todos os seres, de forma completamente equânime. Então, nós estabelecemos esse propósito. Nós pensamos que o que nos impede de alcançarmos o nosso objetivo, um estado de total liberdade, são nossos obscurecimentos e emoções negativas, nossa confusão. E nós pensamos de onde tudo isso surge, onde está a fonte, a raiz de tudo isso. Este Sonan, em seu comentário sobre os 400 versos de Aryadeva, ele diz: o Buda nos ensinou que na raiz de todas as nossas dificuldades, na raiz de todo o nosso sofrimento, está a ignorância. E ele diz, essa ignorância não é uma mera falta de entendimento qualquer relacionado a algo dessa vida, mas é um equívoco profundo sobre como as coisas parecem ser. E principalmente como o eu parece existir, como as coisas e os fenômenos parecem existir. Embora o que nós chamamos de eu seja meramente atribuído a essa combinação de corpo e mente, essa combinação dos 5 agregados, essa forma física com suas percepções, com suas sensações, com sua volição, cognição, nossa percepção distorcida imputa a isso uma existência verdadeira que esse eu, na verdade, não possui. Esse corpo físico não é, por exemplo, permanente. Nós temos a sensação que ele vai durar para sempre, mas a cada momento ele está mudando, em algum momento deixará de existir, juntamente com todas as suas sensações, percepções, volição e cognição. E a palavra, quando nós usamos a palavra existência verdadeira, também é algo muito importante. Porque dentro do budismo nós sempre falamos na verdade relativa e verdade absoluta. E um exemplo muito comum que nós usamos para ilustrar isso é o exemplo de alguém dormindo à nossa frente que está sonhando. A pessoa pode estar tendo um pesadelo ou um sonho bom, seja o que for. Para nós que estamos acordados, nós sabemos que aquilo, tudo que a pessoa está vivenciando em seu sonho não tem uma existência verdadeira. Mas nós não negamos o fato
de que a mente daquela pessoa experiencia tudo que está vendo em seu sonho, a verdade relativa. Então aqui nós dizemos que nós imputamos uma existência verdadeira a algo que na verdade não tem existência permanente, não é independente, depende de causas e condições. Nós nos apegamos a essa distorção e buscamos todos os tipos de circunstâncias para torná-la cada vez mais real para nós. Amigos que nos cerquem, seguranças financeiras, tudo que pareça nos dar segurança a esses 5 agregados. E qualquer coisa que haja como um obstáculo a isso se torna uma fonte de frustração para nós. Qualquer um que se interponha como um obstáculo no nosso trabalho, ou mesmo nas coisas pequenas do dia a dia, dentro de nossa própria casa, com nossa própria família. Se nós gostamos que a limpeza de nossa casa seja de uma forma, mas a pessoa que mora conosco não age da mesma forma, essa pessoa se torna um objeto de frustração para nós. Se nós gostamos de fazer a nossa refeição num determinado horário, mas a pessoa que mora com nós prefere um horário diferente, isso pode se tornar uma frustração. Se nós temos algo muito planejado para nossa 1 hora de folga, mas alguém aparece ou algo muda esse nosso plano, nós nos sentimos frustrados. Nós sentimos todos os tipos de frustração constantes. Somos sufocados por nossos constantes desejos, aversões. Experienciamos os efeitos de nossas ações que realizamos no passado sob a influência dessas negatividades que agora nos fazem falhar em encontrarmos paz, encontrarmos contentamento, encontrarmos felicidade, seja em meio às coisas boas da vida ou a capacidade de encontrarmos paz em meio às grandes dificuldades da vida. Ao contrário, nós nos perdemos nas dificuldades, em nossos desapontamentos. E esse padrão continua se repetindo, de novo e de novo. Mas através da correta compreensão de como as coisas realmente são, de como os fenômenos realmente são, de como a nossa essência realmente é, de quão transitório isso que nós chamamos o eu, esses 5 agregados realmente são. Nós seremos capazes de eliminar essa distorção, esse equívoco. Nas 37 práticas de Bodhisattva, o texto raiz diz: se não examinar meus defeitos, embora eu pareça um praticante, eu poderia agir em oposição ao Dharma. E isso é muito importante para nós, porque às vezes nós já chegamos ao ponto de buscarmos por um caminho, encontrarmos um caminho, estarmos seguindo um caminho, como por exemplo o caminho de Buda. Mas o nosso Rinpoche dizia: as nossas confusões, obscurecimentos e negatividades, elas não são deixadas de lado no momento em que nós nos engajamos numa prática formal, num estudo. Elas tendem a se expressar em tudo que nós fazemos. Por isso, a vigilância constante em relação ao que se passa em nossa mente é extremamente importante. Caso contrário, mesmo fazendo algo positivo, nós podemos desenvolver emoções negativas. Por exemplo, talvez nós tenhamos a consciência de não furarmos a fila no mercado, no banco, na padaria, na farmácia. E isso é algo positivo para nós, no nível da nossa experiência relativa. Nós não queremos tirar a vez do outro. Mas se nós não somos cuidadosos, ao mesmo tempo em que nós temos essa atitude positiva, se nós vemos alguém furando a fila, nós podemos nos sentir melhor do que essa pessoa.
desenvolver orgulho, desenvolver arrogância. Então, mesmo em meio a algo positivo, nós podemos gerar uma emoção negativa dentro de nós. Por isso, nós estamos sempre atentos e aplicando os antídotos devidos. No nível relativo da prática, eu uso o pensamento para contrapor um pensamento negativo, uma emoção negativa. Nesse exemplo de não furarmos a fila e vermos alguém furando a fila, se nós sentirmos alguma emoção negativa, como orgulho, por exemplo, ou começarmos a nos achar melhor do que o outro, nós temos que nos lembrar que nós não somos oniscientes. Apenas um ser completamente desperto tem o total conhecimento do equilíbrio de todo o karma positivo e negativo de todos os seres. Talvez essa pessoa que comete essa falha seja muito mais bondosa do que eu. Talvez ela tenha muito mais generosidade do que eu. Talvez há karmas positivos que estão para amadurecer e que vai levá-la a despertar muito mais cedo do que eu. Nós não temos essa onisciência. Então nós precisamos sempre trazer uma atitude de humildade, porque a atitude de humildade nos ajuda a evitar as nossas negatividades. Por isso no texto raiz diz examinar continuamente as próprias falhas e eliminá-las. É a prática de um Bodhisattva, e nós, dentro do caminho do Vajrayana, que inclui todos os caminhos, nós também temos o voto de um Bodhisattva de nos dedicarmos para o benefício do outro, nos dedicarmos ao caminho da mente desperta, do despertar do equívoco de vermos as coisas como elas realmente não são, de vermos a nossa própria ser como realmente não é, para beneficiarmos todos os seres e levarmos todos a encontrar liberdade. Sua Santidade Gotchen Rinpoche diz habitualmente: tudo o que nós fazemos, dizemos e pensamos é uma expressão dessa crença na existência verdadeira de si mesmo, desses 5 agregados, como sendo duradouros, independentes e de todos os fenômenos. Enquanto estiverem baseadas nessa premissa, as nossas ações serão permeadas por emoções negativas. Nós queremos transformar nossas negatividades. Então, a todo momento precisamos estar atentos ao que gera todas essas negatividades. Nós podemos, talvez intelectualmente, distinguirmos positivo de negativo e até mesmo o que é confusão, mas se esse conhecimento não for colocado em prática a cada momento, nós não experienciamos liberdade, tanto no nível imediato como no nível último, tanto em pequenas proporções como de uma forma total, a liberdade total. Por exemplo, se algo acontece que gera em nós aversão, e nós somos capazes de trazer compreensão para aquela circunstância e dissolver aquela emoção de aversão, naquele momento nós experienciamos algum nível de liberdade. Não é ainda uma liberdade total que não regride, mas naquele momento nós já começamos a experienciar algum nível de liberdade. Por isso ele diz, nós precisamos domar nossa mente. E ninguém pode fazer isso por nós. E a única maneira de fazermos isso é continuamente olharmos para nossa própria mente. Como o exemplo que sempre é citado, a prática não é como uma janela onde nós olhamos para fora para ver os defeitos que essa pessoa tem, que aquela pessoa tem, mas é como um espelho. Quando eu me vejo em meio a tal circunstância, o que isso provoca em mim, como eu transformo isso em algo positivo dentro de mim, para que eu possa expressar algo positivo fora de mim.
Gyao Tse me diz, deixando de ver a montanha das próprias falhas, nós somos capazes de discernir até mesmo o mínimo defeito dos outros. Muitas vezes, motivados por interesses próprios, nós proclamamos o quanto nós cuidamos dos outros. Mas se não somos cuidadosos, estamos apenas conseguindo uma autovalorização comum. Por isso, sempre que pensar ou fizer algo prejudicial, é importante reconhecermos. Assim que surgirem as emoções negativas, nós precisamos contra-atacar com a atenção, o reconhecimento. Sempre que surgirem pensamentos e emoções positivas, nós podemos incrementá-los através das 3 excelências, através de uma motivação pura de mantermos a mente presente, através de dedicarmos o nosso mérito. A única forma autêntica de nós realmente levarmos a cabo o nosso treinamento, encontrarmos o objetivo que nós queremos, é mesclarmos os ensinamentos com cada circunstância que acontece a cada dia. Se nós negligenciamos o treinamento de observarmos as nossas falhas, os nossos erros, nós podemos não perceber a nossa falta de controle, não perceber os nossos próprios defeitos. Gampopa diz ter erudição sobre o Dharma, mas não evitar o erro é uma falha oculta dos praticantes. Receber instruções profundas, mas não encontrar transformação interna é uma falha oculta dos praticantes. Habilmente elogiar a si mesmo e habilmente, como que entre linhas, não dizer de uma forma óbvia, mas querendo dizer, falar sobre os defeitos dos outros e menosprezar os outros é uma falha oculta dos praticantes. A única maneira de não sucumbir a esses perigos que nos levam cada vez para mais longe de nosso objetivo e cada vez nos afundam mais em nossa confusão. A única maneira de não sucumbir a isso é manter a atenção plena a todo momento, seja qual for a situação. Por isso, nos ensinamentos é dito, nós devemos estar sempre cuidadosos, como alguém caminhando numa trilha extremamente pequena e estreita, num trecho extremamente perigoso, que a qualquer descuido pode cair. Entre os preceitos da Bodhicitta, da aplicação, é dito que há 4 falhas básicas que nós precisamos nos treinar para evitá-las. A primeira falha é que, devido ao desejo por prestígio, e às vezes prestígio não significa sermos famosos, às vezes prestígio simplesmente significa que nós queremos ser respeitados dentro do nosso próprio ciclo. Às vezes, por um desejo tão grande de sermos respeitados, nós tendemos a só falar das coisas positivas de nós mesmos e das coisas negativas dos outros. A segunda falha é que, devido à avareza, nós não somos capazes de oferecer ou compartilhar com os outros aquilo que é possível para nós. A terceira falha é que, devido à animosidade, irritações, raivas, aversões, nós podemos abusar verbalmente dos outros, ou ainda pior, abusar fisicamente dos outros. Ou cultivar ressentimento pelas coisas erradas que os outros fizeram, quer eles tenham se desculpado ou não disso. A quarta falha que nós precisamos nos treinar para evitar é que, devido à ignorância,
nós criticamos e rejeitamos muitas vezes os ensinamentos do Mahayana. De forma geral, nós precisamos evitar tudo que seja prejudicial. Às vezes, como praticantes, nós dizemos: eu aspiro mais do que tudo reconhecer a natureza de um Buda em mim, em todos os seres, encontrar total liberdade. Mas quando nós falamos das circunstâncias do dia a dia de nossa vida e coisas que nós achamos extremamente erradas e que nos provocam muita aversão, nós não somos capazes de abrir mão dessa aversão. Mesmo que nós não sejamos capazes de sentir compaixão devido aos nossos hábitos negativos, muitas vezes nós não nos propomos a sentir compaixão, dizendo: essa circunstância negativa, esse ser não merece minha compaixão. Nós nos confundimos de tamanha, nós nos confundimos de forma tamanha que nós achamos possível manter uma ideia como essa e, ao mesmo tempo, caminhar em direção ao nosso objetivo. Como se não fossem duas direções extremamente opostas. Por isso, nós evitamos tudo o que seja negativo. Às vezes, nós não conseguimos fazer isso. Esses dias, uma pessoa da Sangha me disse que, olhando para si mesma, se sentia extremamente constrangida com as faltas que ela via em si. E, conversando com ela, através de mensagens, na verdade, eu disse: eu também me sinto constrangida com as faltas que eu vejo em mim. Mas o que é importante para nós é reconhecermos que elas estão ali. Não nos sentirmos paralisados com isso, porque ver as nossas faltas é extremamente importante. E sim, quando nós as vemos, é constrangedor. É constrangedor vermos que, muitas vezes, para alguns de nós, depois de tanto tempo, a força dos hábitos negativos ainda tem tanta força em nós. Mas, ao mesmo tempo, isso nos mostra a força que nossa mente tem, porque foi a nossa própria mente que criou esses hábitos negativos. Então, agora nós também podemos transformá-los. Então, eu disse, a partir do momento, no momento em que nós temos um deslize, escorregamos e caímos em nossa prática, nós temos que levantar de novo e continuar andando em direção ao nosso objetivo. Além de mantermos a nossa atenção constante, nós precisamos ter algum discernimento em relação a que antídoto aplicar às nossas negatividades. Se nós estamos trabalhando em nossa prática no nível relativo, como nós falamos, de usar um pensamento para contrapor um pensamento positivo, um pensamento positivo para contrapor pensamentos negativos, emoções negativas, isso é o nível relativo da prática. Então, por exemplo, se nós sentimos raiva, nós precisamos reconhecer que ela não traz nenhum benefício para nós e para o outro. Nós precisamos estar convencidos que não há benefício nela. Nós precisamos gerar paciência e compaixão, reconhecermos que as negatividades dos seres, elas são temporárias. Se as negatividades não fossem temporárias, não seria possível para nós transformarmos as nossas próprias negatividades. Nós reconhecemos que a natureza de cada ser é a natureza de um Buda. Nós reconhecemos que cada ser está colhendo agora frutos de suas próprias confusões e negatividades. E nós geramos profunda compaixão. Se nós nos sentimos desorientados, se nós nos sentimos confusos, nós precisamos cultivar a compreensão clara sobre os defeitos do samsara. Nós precisamos trazer à mente a nossa determinação de encontrarmos um estado de liberdade.
como nós cultivamos a compreensão dos defeitos do samsara, trazendo uma mente de contemplação, de observação, observando como nada dura, como nós e todos os seres nos apegamos a esse corpo, mas nós iremos perdê-lo, nos apegamos às pessoas amadas, mas iremos perdê-las, nos apegamos à estabilidade de um local, de uma casa, de uma cidade, de um planeta, mas nada dura para sempre. Nós reconhecemos essas qualidades instáveis de instabilidade do samsara e reforçamos a nossa determinação de encontrar um estado de liberdade. Quando nós transformamos a nossa mente, automaticamente, isso nos trará a habilidade de beneficiar a mente dos outros. Triveni Norman Rinpoche fala sobre o samsara e a experiência da liberdade de uma forma muito poética em um de seus textos, onde ele fala do samsara como sendo a magia negra, e essa magia negra como sendo o sofrimento do samsara, que tortura os seres que se apegam aos fenômenos como tendo uma existência verdadeira, quando eles realmente não têm, uma existência duradoura e independente, quando na verdade eles são impermanentes. Eles se apegam aos fenômenos como o tempo, como o espaço, se apegam às semelhanças e diferenças da natureza dos seres e de suas ideias como sendo reais e duradouras. Esses seres circulam entre rejeição e aceitação, sofrendo continuamente. Ele diz, essa magia negra precisa ser abandonada, porque ela sempre nos atrai e nos enfeitiça como uma mariposa que não consegue resistir, ir em direção ao fogo ou à luz, que na verdade irá tirar a sua vida, pretendendo ser verdadeira, quando na verdade não é. Quando na verdade é apenas criada por hábitos equivocados. A magia branca, de outro lado, ele diz, é a manifestação das qualidades de sabedoria dos seres iluminados, que é justamente a liberdade do não apego, a liberdade da percepção distorcida, sem nenhum julgamento em relação ao tempo, espaço, as semelhanças ou diferenças da natureza dos seres e suas ideias, sem rejeição, sem aceitação, manifestando-se continuamente. Porque certezas e incertezas não existem na sabedoria não dual. A magia branca sempre nos traz a inspiração da alegria, sempre gera amor e fé, sempre traz à tona compaixão e sabedoria, que são as fontes de onde o estado de total liberdade surge para nós, a iluminação. Sua Eminência Chagdotuko Rinpoche diz, muitas vezes a nossa perspectiva se torna muito limitada e estreita, criando paredes à nossa volta. Por exemplo, as paredes da sala onde nós estamos parecem criar uma separação e criar uma distinção entre o espaço que está lá fora e o espaço que está aqui dentro. Mas, em realidade, não há diferença entre o espaço lá fora e o espaço aqui dentro. Da mesma forma, não há fundamentalmente diferença entre a verdadeira natureza de nosso corpo falemente, do corpo falemente de todos os seres e do corpo falemente de todos os seres iluminados em sua essência. No nível relativo, nosso corpo, com esses cinco agregados, é impermanente, não dura, mas a sua essência é a vacuidade, assim como a essência do corpo de todos os seres e dos seres iluminados. Também
a essência da fala e mente de todos os seres, sua essência, vacuidade. Essa natureza última, vacuidade como céu, não tem nascimento, nunca pode ser maculada e nunca morre. Como nós dissolvemos essas paredes que nos limitam? Ele diz, primeiro nós olhamos para o sofrimento que os outros têm. Como que suas negatividades temporárias geram tanto sofrimento. E nós geramos uma profunda compaixão. Nós não só pensamos no sofrimento que os outros seres têm, mas como um antídoto para as emoções negativas que essa observação pode gerar em nós, nós trocamos de lugar com esses seres. Nós nos colocamos no lugar desse ser, como nós nos sentiríamos vivendo as mesmas circunstâncias que esses seres vivem. Nós constantemente contemplamos os 4 pensamentos, nos lembramos quão impermanente todas as coisas são, como há sofrimento em toda essa experiência do samsara, como tudo que nós plantamos através de nossa ação, fala e pensamentos gera, no nível relativo, um karma que retorna para nós. Nós nos lembramos da experiência da morte desse corpo físico, dessa experiência que temos agora, e como temos que aproveitar o nosso tempo. E nós incorporamos à nossa prática a consciência de que, além de trabalharmos no nível relativo com todos esses aspectos, tudo isso é ilusório. Toda essa experiência é ilusória, como um sonho da noite. À medida que a nossa visão e a prática se aprofundam, nós começaremos a reconhecer a verdadeira natureza de todas as aparências como sendo impermanentes, não duradouras. De novo, ele diz, se nós estamos com febre, nós tomamos um remédio específico para eliminá-la. Se nossos apegos nos impedem de praticar com diligência, nós contemplamos o sofrimento do samsara e a impermanência. Nós trazemos constantemente o reconhecimento da qualidade ilusória de toda essa experiência. Se nosso foco está muito voltado para as nossas necessidades, os nossos desejos, o que nós precisamos, o que nós não temos, nós contemplamos o sofrimento do outro e geramos compaixão. Se encontramos apego egoísta e avareza, nós trabalhamos a nossa capacidade de oferecer. Se nós enxergamos aversão, nós de novo fazemos a prática de tomar para nós o que é difícil no outro, as dificuldades do outro, e oferecemos a nossa felicidade e o que temos de bom para o outro. Isso por si só, essa prática de dar e receber, a prática de Tonglen, essa prática por si só tem uma capacidade profunda de transformar nossas negatividades. Às vezes as pessoas me dizem, eu entendo a necessidade de transformar minhas negatividades, mas quando a raiva, a aversão vem, eu não sou capaz de transformar isso. Essa prática, por si só, é capaz de transformar essas emoções em nós. Quando eu visualizo que eu trago para mim todas as negatividades, todas as dificuldades de todos os seres, e eu ofereço de mim como uma luz que sai de mim e vai até esse ser, preenchendo esse ser tudo o que eu tenho de bom. Se nós notamos inveja e competitividade, nós precisamos cultivar a alegria com a felicidade dos outros. Se estivermos confusos e inseguros sobre o que fazer, interna ou externamente em nossa vida, nós sempre nos perguntamos o que eu posso fazer para trazer benefícios e não causar danos. Isso é algo muito importante, porque muitas vezes nós temos dúvidas em relação a atitudes que nós precisamos tomar. Então aqui nosso Rinpoche nos fala de algo muito importante, de nos perguntarmos
se isso traz benefícios, se isso traz danos. Nós rezamos para ter clareza. Nós nos lembramos que a nossa experiência, por mais vívida que possa parecer, ela é como uma miragem, uma manifestação de nossa mente. Nós examinamos cada aspecto de nossa experiência, principalmente o aspecto das constantes mudanças. E com isso nós seremos capazes de perceber a sua natureza vazia. Mesmo nesse exato momento em que nós estamos juntos, ouvindo o ensinamento, cada palavra falada já deixou de existir. Cada emoção que nós sentimos já deixou de existir. A emoção que nós sentimos ontem já não é a mesma emoção que nós sentimos hoje. Mesmo que elas se repitam, elas são uma repetição e não a mesma emoção. Então, essa observação constante das constantes mudanças de todo fenômeno, externo ou interno, nos trará cada vez mais para o reconhecimento da natureza vazia e ilusória de toda experiência. Em um sutra chamado A Força do Elefante, o Buda responde a uma pergunta de Shariputra, e ele diz: Shariputra, seres comuns discriminam, conceitualizam, examinam, analisam, revêem, completamente revêem. Eles dependem, não é? Nós somos sempre dependendo que as outras pessoas nos entendam. E aqui o Buda diz, eles dependem, aceitam ou rejeitam, eles abraçam a visão de um eu, de um ser, e se aferram à crença desse eu, se apegando à crença desse meu. Eles concebem sua conduta, conhecimento, suas ações, elaborações mentais baseados nessa premissa. Eles entendem todas essas coisas que em realidade não têm uma existência verdadeira desta forma. Shariputra, a palavra não existente é uma designação para aquilo que não é real. Aquilo que não é real é como uma mentira. A palavra mentira é uma designação para aquilo que é falso. Aqueles que veem quão equivocados esses seres são, que acreditam no que não é real, no que é falso como sendo verdadeiro. Os seres que veem isso têm discernimento da realidade. Por isso, é muito importante nós olharmos para as nossas negatividades e, com isso, olharmos para as negatividades dos seres com profunda compaixão. Quanto mais compaixão nós temos pelo estado de confusão em que os seres estão, mais nós seremos capazes de diminuir as nossas negatividades. Em um sutra chamado As Perguntas do Rei Kimnara Druma, é dito, aqueles que praticam amor e altruísmo, não é a grande maioria de nós, todos nós de uma forma geral. Quando nós falamos a palavra altruísmo, nós temos a aspiração de sermos altruístas. E aqui o Buda diz, aqueles que praticam amor e altruísmo, aqueles que praticam compaixão em relação a todos os seres, aqueles que praticam o supremo despertar, nós queremos encontrar esse objetivo, não é? Ele diz, tem que praticar sem agressão. Nos 400 versos de Aryadeva, no texto raiz, ele diz, nenhum único movimento dos Budas é sem uma razão. Mesmo a sua respiração é exclusivamente para o benefício dos seres sencientes. Assim como um médico não se aborrece com o paciente, mas sim com a doença que ele tem. Subjugadores veem as atitudes perturbadoras dos seres como sendo seu inimigo, e não a pessoa que as experiencia. Assim como uma mãe é especialmente
aflita com a doença de uma criança, bodhisattvas são especialmente compassivos em relação aos seres insensatos. Então, com esse pensamento, com essa abordagem de compaixão, nós nos engajamos em nossa prática.